Fala antes de agir, antes mesmo de acreditar que tomou uma decisão. E, no entanto, nessa fração de segundo, o campo quântico já se fixou na linha do tempo que você está prestes a viver. Neurocientistas como Benjamin Libet descobriram isso em experimentos inovadores. Quando as pessoas eram solicitadas a fazer uma escolha simples, como pressionar um botão com a mão esquerda ou direita, o potencial de prontidão de seu cérebro disparava milissegundos antes que decidissem conscientemente. Em outras palavras, seu corpo e subconsciente já haviam se comprometido com uma ação antes que sua mente consciente os alcançasse. Agora, imagine o que isso significa no reino quântico. Se seu cérebro dispara antes para algo tão pequeno quanto apertar um botão, o que acontece com as grandes decisões que mudam a vida? O que acontece no momento em que você conhece alguém que transformará sua vida, ou no instante em que escolhe um caminho que alterará seu destino? Os místicos há muito tempo dizem: a escolha é feita no coração antes que a mente entenda. A teoria quântica vai além, sugerindo que todos os futuros possíveis existem simultaneamente em superposição, e seu estado de energia pré-seleciona um antes que você sequer registre a decisão. Isso não é sobre destino e não é sobre perder o livre-arbítrio. É sobre entender que seu eu consciente é apenas uma camada de um sistema de tomada de decisões muito maior. Um que inclui sua programação subconsciente, sua frequência vibracional e seu emaranhamento com o campo quântico. A maioria das pessoas passa pela vida completamente alheia a este momento de pré-seleção. Elas só se dão conta de uma decisão depois que ela foi tomada, e a essa altura já estão no trem em movimento dessa linha do tempo escolhida. Esse é o problema. Se seu subconsciente está cheio de velhos medos, crenças limitantes e padrões não resolvidos, ele continuará pré-selecionando linhas do tempo que correspondem a essas frequências. Você continuará revivendo os mesmos ciclos, as mesmas decepções, pensando: por que isso sempre acontece comigo? Sem perceber que está simplesmente correspondendo à vibração que carrega há anos. Mas aqui está a mudança. No momento em que você se torna consciente dessa fração de segundo, desta fatia de consciência onde o campo ainda é fluido, você pode aprender a interceptá-la, a pausar o tempo suficiente para redirecionar sua energia para uma escolha de frequência mais alta. Na física, isso é como observar uma partícula antes que ela colapse, empurrando-a para um resultado desejado. Na espiritualidade, é o que os sábios descrevem como passar da reação para a criação. É o mesmo princípio. A consciência desacelera o piloto automático, dando-lhe acesso aos controles. Pense nisso como uma onda prestes a quebrar na praia. Uma vez que a onda quebra, você não pode mudar sua direção, mas nos momentos anteriores, com o posicionamento certo, você pode surfar exatamente para onde quer ir. O momento de pré-seleção é a sua chance de se posicionar. No início, você nem sempre o verá claramente. Na verdade, ele se sentirá quase invisível. Mas com o treinamento, você começará a notar os sinais sutis. Uma mudança na tensão do seu corpo, uma imagem fugaz em sua mente, um pequeno sim ou não interior que aparece antes do pensamento. Essa é a porta. E uma vez que você sabe que ela está lá, você pode atravessá-la em vez de deixá-la fechar-se em você. Neste vídeo, vamos decodificar esse processo, não apenas de uma perspectiva mística, mas baseada tanto na neurociência quanto na física quântica. Vamos explorar por que a codificação preditiva do seu cérebro tenta fixar realidades familiares, como o campo quântico responde ao seu primeiro impulso energético e como se treinar para se tornar o seletor consciente de suas próprias linhas do tempo. Fique comigo, porque no final você saberá exatamente como pegar essa janela de um segundo e usá-la para se alinhar com o futuro que realmente quer viver.
Quando a pesquisa de Libet abalou a comunidade neurocientífica na década de 1980, ela não apenas desafiou a ideia do livre-arbítrio. Ela expôs algo muito mais profundo sobre como a realidade se desenrola. Seus experimentos mostraram que o córtex motor do cérebro inicia a ação antes da consciência consciente por uma margem de até 500 milissegundos. Isso pode soar como uma lacuna minúscula, mas no mundo quântico é uma eternidade. Isso ocorre porque o campo quântico responde instantaneamente ao alinhamento energético. E seu primeiro alinhamento subconsciente acontece antes que sua mente lógica possa pesar os prós e os contras. Isso significa que, de certa forma, a realidade começa a responder a você antes de você decidir oficialmente. Agora vamos conectar isso à manifestação quântica. O campo não está ouvindo suas afirmações bem ensaiadas ou seus quadros de visão cuidadosamente elaborados, tanto quanto está respondendo ao seu estado. Essa vibração profunda e instantânea que se acende antes de você escolher conscientemente um pensamento. É por isso que tantas pessoas lutam com a manifestação, apesar de fazerem tudo certo no papel. Elas estão tentando anular um impulso de pré-seleção com esforço consciente, mas a energia já foi transmitida milissegundos antes. O Dr. Joe Dispenza frequentemente descreve isso como a gravação do passado tocando em loop. Seu subconsciente é essencialmente um motor preditivo, que se baseia na memória e em experiências emocionais passadas para decidir o que é seguro e possível. E ele toma essas decisões rapidamente, mais rápido do que você pode raciocinar. Na física, você poderia comparar isso com a decoerência. O momento em que uma função de onda colapsa em um resultado fixo, as infinitas possibilidades se estreitam para apenas uma. Uma vez que isso acontece, sua mente consciente tende a racionalizar a escolha, acreditando que estava no controle total, quando, na verdade, estava apenas narrando depois do fato. Mas é aqui que fica interessante. A mecânica quântica não exige que você permaneça no primeiro resultado que seu subconsciente escolhe. Ainda há uma janela sutil e delicada, onde a observação consciente pode empurrar o colapso para um resultado diferente. É por isso que a atenção plena, a consciência somática e a presença não são apenas fluff espiritual. São ferramentas para se pegar naquele momento pré-colapso. Quanto mais sintonizado você estiver com os sinais do seu corpo, o piscar de um batimento cardíaco, a súbita contração do seu estômago, a microexpressão de excitação, mais você poderá interceptar um programa antigo e escolher algo novo. E é aqui que a manifestação quântica inverte a abordagem comum. Em vez de definir uma meta e lutar por ela por meses ou anos, você aprende a reconhecer os micromomentos em que seu futuro está sendo escolhido e a redirecioná-los em tempo real. Imagine-o como um GPS recalculando no meio do caminho. Você não precisa rasgar toda a jornada. Você só precisa pegar a curva errada antes que ela o prenda. É por isso também que ignorar esses micromomentos o mantém preso. Cada vez que você os perde, você reforça as mesmas vias neurais e impressões energéticas, tornando mais provável que você volte a elas. O subconsciente adora familiaridade. Prefere um desconforto conhecido a um potencial desconhecido. Mas o campo quântico não tem tal viés. É neutro. Ele refletirá o que quer que você transmita, seja um impulso empoderado ou um habitual. A mudança começa com a consciência. Você não pode mudar o que não percebe. Na próxima sessão, vamos detalhar exatamente como detectar essas pistas de pré-seleção e, mais importante, como surfá-las para a realidade que você quer em vez daquela que você tem repetido inconscientemente. E quando você dominar isso, a manifestação para de parecer uma subida íngreme e começa a parecer que está surfando uma onda que já está se movendo a seu favor.
Na mecânica quântica, existe um princípio conhecido como o efeito do observador. A ideia de que o ato de observar muda o comportamento das partículas. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que a primeira observação nem sempre é consciente. Antes que sua mente pensante decida focar em uma possibilidade, seu subconsciente já está observando, já está colapsando certas funções de onda em forma. Isso significa que sua escolha é frequentemente uma confirmação do que sua energia mais profunda já colocou em movimento. A neurociência tem um paralelo a isso no que é chamado de codificação preditiva. Seu cérebro não está gravando passivamente a realidade. Ele a está prevendo ativamente, momento a momento, com base em memórias armazenadas e padrões emocionais. Essas previsões são essencialmente suas pré-visualizações internas do futuro. São a maneira do cérebro de dizer: eu sei o que vem a seguir. E no processo, ele começa a guiá-lo sutilmente em direção a essa expectativa. Agora, aqui está a parte crucial. Essas previsões são transmissões energéticas para o campo quântico. Mesmo antes de você dizer eu quero isso ou eu não quero aquilo, o campo já está recebendo sua frequência e combinando-a com uma realidade compatível. Pense nisso da seguinte forma: se o seu subconsciente espera rejeição, ele transmite rejeição. Se ele espera abundância, ele transmite abundância. O campo quântico não se importa se a expectativa foi deliberada ou acidental. Ele simplesmente a reflete. É por isso que a manifestação frequentemente parece tão esquiva para as pessoas. Elas definem intenções conscientes que estão em conflito direto com a pré-seleção subconsciente que acontece milissegundos antes. No laboratório, os famosos experimentos de Benjamin Libet mediram essa lacuna entre a atividade cerebral inconsciente e a tomada de decisão consciente, e a evidência foi inegável. Nossos corpos sabem antes de sabermos. O físico John Wheeler disse uma vez: somos participantes em trazer à existência não apenas o que está perto e aqui, mas o que está longe e há muito tempo. Isso não se aplica apenas em uma escala cósmica. Aplica-se aos micromomentos em sua própria vida. Cada momento de pré-seleção é como uma encruzilhada, exceto que a encruzilhada aparece e desaparece em menos de um segundo. Se você não estiver sintonizado, a perderá completamente. De uma perspectiva espiritual, esses micromomentos são quando seu eu superior sussurra. É o instante em que a intuição fala antes que a lógica assuma o controle. Mas a maioria das pessoas está tão acostumada a viver no ruído mental que anula o sussurro com velhas histórias. Não pode ser tão fácil. Sempre lutei com isso. Preciso descobrir os passos. E assim, a abertura quântica se fecha. Treinar-se para reconhecer a pré-seleção é como aprender a ouvir um som fraco em uma sala barulhenta. No início é difícil, mas com a prática, você começa a notar as pistas sutis, a aceleração da sua respiração quando uma nova possibilidade surge, o lampejo de excitação antes que a dúvida comece, a súbita leveza no seu peito antes que a mente comece a listar todas as razões pelas quais não vai funcionar. Essas não são sensações aleatórias. Elas são a maneira do corpo de sinalizar que o campo acabou de lhe apresentar uma probabilidade e você tem a opção de fixá-la ou deixá-la desaparecer. Aqui está a parte empoderadora. Uma vez que você captura essa microjanela, não precisa fazer muito. Você simplesmente se ancora no sentimento desejado, mesmo que seja apenas por alguns segundos. Essa breve explosão de energia coerente é frequentemente suficiente para influenciar o colapso da função de onda em direção à sua realidade preferida. Na linguagem quântica, você está movendo a curva de probabilidade a seu favor. Na linguagem cotidiana, você está dizendo sim antes que sua antiga programação tenha tempo de dizer não. Na próxima sessão, vamos passar da ciência para a estratégia,
detalhando um método simples de 3 passos que você pode usar para se alinhar com esses momentos de pré-seleção e surfá-los diretamente para a sua linha do tempo escolhida. E a beleza disso funciona mais rápido do que a manifestação tradicional, porque você não está mais tentando mudar a realidade após o fato. Você está se alinhando com ela antes mesmo que a decisão seja tomada. Agora que você entende a ciência por trás da pré-seleção, vamos passar para a aplicação. Porque saber que esses micromomentos existem só é poderoso se você puder usá-los. A beleza desse processo é que não se trata de adicionar mais rituais ou mais esforço. Trata-se de aguçar sua consciência para que você possa fazer a menor intervenção possível no momento exato. Passo 1. Desacelere o ruído mental. Os momentos de pré-seleção acontecem no silêncio. Não no silêncio do seu ambiente, mas na quietude entre seus pensamentos. Se sua mente estiver constantemente funcionando em alto volume, você os perderá todas as vezes. É por isso que as práticas de atenção plena, mesmo por alguns minutos por dia, não são extras opcionais na manifestação quântica. Elas estão treinando seu sistema nervoso para notar micromudanças. Quanto mais tranquila a mente, mais claramente você sentirá o empurrão energético quando o campo apresentar uma possibilidade. Isso pode ser uma ideia repentina, um pequeno impulso para agir, ou apenas uma profunda sensação de estar certo que aparece antes que sua mente lógica o alcance. Passo 2. Fixe a primeira sensação. Quando um momento de pré-seleção aparece, seu corpo reage antes que sua mente o faça. Talvez seu peito se abra, sua respiração se aprofunde ou uma onda de excitação o invada. Essa é a assinatura. Em vez de se apressar para pensar em como isso acontecerá, permaneça com essa sensação física e emocional. Ancore-se nela como se a estivesse memorizando. Em termos de física quântica, você está aumentando a coerência ao manter a frequência estável o tempo suficiente para que a função de onda colapse a seu favor. A maioria das pessoas perde esse momento porque começa a duvidar em segundos. Não deixe sua antiga programação cortar o cordão. Passo 3. Comprometa-se com uma ação mínima. Ao contrário do que a maioria dos métodos de manifestação ensina, você não precisa tomar uma ação massiva e imediata para provar sua intenção. O que você precisa é de uma ação alinhada. Algo pequeno, mas decisivo que sinalize: estou dentro. Isso pode ser enviar uma mensagem, anotar a ideia, agendar uma reunião, ou até mesmo mudar sua postura corporal para refletir a versão de você que já escolheu esse resultado. Essas microações não são sobre forçar a mão do universo. Elas são sobre mostrar a si mesmo que você se fixou na frequência. Uma vez que o sinal é enviado, confie nele. Aqui está o segredo. Você pode ter apenas alguns desses momentos de pré-seleção por dia, e eles podem durar menos de um segundo. Mas se você começar a capturá-los consistentemente, toda a sua realidade muda, porque você não está mais tentando alcançar o campo quântico. Você está se movendo em sincronia com ele. É por isso que este processo geralmente parece mais rápido e suave do que as técnicas de manifestação tradicionais. Não é velocidade por velocidade. É eficiência nascida do alinhamento. A maioria das pessoas perde essas aberturas porque ainda está operando a partir da crença de que a manifestação deve ser um processo longo e difícil. Mas uma vez que você sentiu a mudança, uma vez que você experimentou como pode ser leve, nunca mais vai querer voltar a perseguir resultados. O universo fala primeiro e sussurra. Se você os ignora, ele tem que gritar. E gritos geralmente vêm na forma de atrasos, desvios ou chamadas de atenção dramáticas. Então, é isso que eu quero que você faça agora mesmo. Declare sua prontidão para capturar esses momentos. Digite nos comentários exatamente como você vê aqui. Fixado. Isso não é apenas um comentário.
Isso é você praticando sua primeira pré-seleção consciente ao escrevê-la. Você está transmitindo ao seu próprio subconsciente e ao campo quântico que está pronto para notar e agir nessa pequena, mas poderosa, lacuna entre a possibilidade e a decisão. Mantenha essa intenção enquanto avançamos, porque na próxima sessão vamos aprofundar ainda mais por que essas microdecisões são, na verdade, a verdadeira fonte de sua linha do tempo e como parar de escorregar de volta para as antigas sem sequer perceber. A maioria das pessoas pensa que a mudança acontece no momento em que elas agem. Mas, na verdade, quando você se move, fala ou decide, o campo quântico já fixou uma versão da realidade que corresponde ao seu estado de ser dominante. É aqui que a janela de pré-seleção se torna sua ferramenta mais poderosa na neurociência. Os famosos experimentos de Benjamin Libet, na década de 1980, revelaram algo extraordinário. O cérebro mostra a atividade para tomar uma decisão milissegundos antes de você escolher conscientemente. Isso significa que seu subconsciente e, portanto, sua frequência energética já começou a moldar o resultado antes que sua mente racional o alcance. Na física quântica, isso reflete o que é chamado de colapso da função de onda. Antes de você decidir, infinitas possibilidades estão em jogo, existindo em superposição. Mas no momento em que sua vibração dominante se inclina para uma, a onda colapsa e a realidade começa a se solidificar em torno desse estado. Aqui está o verdadeiro avanço. Se você se tornar consciente dessa microjanela de pré-seleção, você pode capturar o momento antes do colapso. Você pode mudar seu estado, sua linha de base emocional, sua frequência de pensamento, para que a versão da realidade que se fixe seja a que você realmente quer. Pense nisso como pegar o vento em uma vela no ângulo certo. Você não está forçando o barco a avançar. Você está simplesmente se ajustando à corrente perfeita antes que a onda o leve. Espiritualmente, os místicos falaram sobre isso por séculos. Neville Goddard descreveu-o como o momento da assunção, quando você habita a sensação do desejo realizado antes que algo tenha aparecido no mundo físico. O Bhagavad Gita o chama de yoga da equanimidade, o estado de se manter firme antes de agir. Esses ensinamentos apontam para a mesma verdade. A realidade responde a quem você é logo antes de dar um passo à frente. Aqui está a armadilha que mantém a maioria das pessoas presas. Elas reagem dentro dessa janela de pré-seleção com medo, dúvida ou limitação. E depois se perguntam por que seu mundo externo reflete esses sentimentos. Imagine isto. Você está prestes a falar em uma reunião para compartilhar uma ideia. Por uma fração de segundo, você se sente confiante, alinhado, como se sua voz importasse. Mas então, uma ponta de autoconfiança o atinge. E se eles não me levarem a sério? Nesse momento, sua frequência muda e a versão do resultado que se fixa muda. Talvez você tropece nas palavras. Talvez alguém o interrompa. O colapso aconteceu antes mesmo de você falar. Agora imagine o oposto. Você está prestes a entrar em uma sala para uma conversa importante. Você percebe o lampejo de medo, mas em vez de alimentá-lo, você muda. Respiração profunda, ombros para trás, uma lembrança consciente. Eu já sou a pessoa que pertence aqui. Esse leve ajuste energético antes que a decisão se fixe muda tudo. De repente, a sala parece receptiva. A conversa flui. Você entrou na linha do tempo onde tem sucesso não por acaso, mas por alinhamento quântico. A chave aqui não é a perfeição, é a consciência. Você sempre terá micromomentos de dúvida. A maestria é capturá-los cedo o suficiente para redirecionar o colapso. É por isso que práticas como a atenção plena,
O trabalho da respiração e a visualização são tão eficazes. Elas o treinam para notar os sutis movimentos internos que acontecem em milissegundos e para escolher a coerência em vez do caos. Aqui está a parte empoderadora. Quanto mais você treina sua consciência na janela de pré-seleção, mais isso se torna uma segunda natureza. Você começa a fixar realidades de abundância, saúde, amor e oportunidade antes mesmo de decidir conscientemente. E quando isso se torna sua base, a manifestação quântica para de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Portanto, ao longo do seu dia, não se concentre apenas em grandes metas ou decisões dramáticas. Comece a prestar atenção aos pequenos lampejos, ao meio segundo antes de falar, à respiração antes de responder a uma mensagem, à sensação logo antes de abrir um e-mail. É aí que a realidade está sendo escolhida. E, uma vez que você domina esse espaço, cada momento se torna uma oportunidade de salto quântico. Se você ficou comigo até agora, você já sente isso. Isso não é apenas teoria. Você sentiu esses micromomentos em sua própria vida. Os segundos tranquilos antes que tudo mude. Talvez tenha sido antes de você enviar uma mensagem que levou a uma oportunidade inesperada. Talvez tenha sido o momento em que você decidiu se afastar de algo que não o servia mais. Nesse espaço sutil, você não estava reagindo. Você estava escolhendo. E nessa escolha, o campo quântico respondeu instantaneamente. Esta é a essência da manifestação quântica. Não perseguir, não empurrar, mas alinhar. Tão profundamente que a realidade não tem outra escolha a não ser corresponder ao seu estado. Você viu como a ciência e a sabedoria espiritual apontam para a mesma verdade. O campo está lendo sua frequência antes mesmo que sua mente consciente diga sim. Quando você se torna fluente nessa linguagem, sua vida para de ser uma sequência aleatória de eventos e se torna uma criação deliberada e fluida. Se você quer ir além da superfície e realmente treinar essa habilidade para estabilizar sua vibração na janela de pré-seleção, para fixar linhas do tempo de abundância, amor e clareza antes mesmo que elas apareçam, então eu criei algo que o levará mais fundo. Chama-se Desperte o Seu Poder Quântico. E não é apenas um livro. É uma estrutura completa para religar a maneira como você se apresenta nesses micromomentos para que o campo quântico só tenha uma opção: entregar a realidade que você já reivindicou internamente. O link está no comentário fixado abaixo. Recomendo que você o adquira hoje e comece a aplicar os princípios à medida que avança em sua vida diária. Porque a verdade é que você não precisa esperar pela mudança. Você pode colapsar nela agora mesmo. E lembre-se disso, a cada segundo você está na beira de infinitas possibilidades. O universo está observando, ouvindo e respondendo antes mesmo de você falar. Entre nesses milissegundos com consciência, com intenção, com a energia do futuro que você já escolheu. Nos encontraremos novamente no próximo vídeo. Até então, mantenha sua frequência estável, sua consciência aguçada e seu coração aberto. Você não está esperando por sua realidade. Você a está moldando a cada respiração. A ferramenta essencial, a respiração consciente, para aprofundar sua capacidade de acessar a janela de pré-seleção. Existe uma ferramenta poderosa e sempre disponível: a sua respiração. Ela é a ponte entre sua mente consciente e o seu subconsciente e a chave para desacelerar o ruído mental que impede a manifestação. Ao focar na respiração, você acalma o sistema nervoso e se torna mais sensível aos sinais sutis que seu corpo e sua intuição enviam, antes que a mente lógica interfira. A respiração consciente não é apenas um truque de relaxamento, é uma intervenção ativa. Ela te posiciona na lacuna entre um estímulo e a sua reação,
dando-lhe o poder de escolher conscientemente uma nova frequência, em vez de reagir automaticamente com um padrão antigo. Exemplos práticos de como usar a respiração. Em uma conversa difícil, em vez de reagir com raiva ou frustração, faça uma pausa. Respire fundo, sinta a emoção sem se apegar a ela e, antes de responder, escolha a frequência da calma. Esta simples ação redireciona o colapso do momento. Antes de começar o dia de trabalho, em vez de pular diretamente para a caixa de entrada de e-mails com a expectativa de estresse, reserve um momento. Respire e sintonize com a frequência da confiança e da produtividade. Você está escolhendo de antemão que o que virá será uma oportunidade e não um problema. Lembre-se, a respiração te ajuda a criar espaço. Nesse espaço, você pode observar o sussurro da sua intuição e tomar a escolha energética que definirá o próximo momento da sua realidade.